Dando continuidade, a gente viu aí na aula anterior a questão de como fazer a placa, né? Conhecemos alguns métodos de como fazer a placa e tudo mais. E agora a gente vai partir para a próxima etapa, que é justamente como soldar esses componentes. Uma vez que você preparou a sua placa, independente da maneira que você fez, agora vem os métodos aí, como fazer a solda, como fixar esses componentes na placa, tá? Então, o primeiro item, você tem aí o estanho. Esse aqui chama Team Lead. Só que esse modelo de estanho, ele tem chumbo e estanho, ele não é totalmente estanho. E para ele começar a derreter, para ser utilizado, você precisa de aí aproximadamente 183 graus. Tá? O ferro de solda tem que aquecer mais ou menos nessa temperatura. Só que tem um detalhe, esse chumbo na composição, ele foi proibido, apesar de você ainda encontrar tranquilamente, mas ele foi proibido desde 2006. Para ter um substituto aí, por quê, né? Porque o chumbo ele pode causar alguma contaminação e tem uma doença chamada saturnismo, que é justamente a contaminação por chumbo, tá? Então, para evitar esse tipo de problema, mas isso também a pessoa usando direto, constantemente, né? Tem gente que acaba cheirando aquela fumaça que sai, que não é para ficar cheirando, mas também não é para soprar o ponto que você está soldando. Mas para um substituto a esse estanho, é o estanho lead free, né? Que ele é esse verdinho, ele tem esses carimbos dessas certificações aqui, né? Então acaba sendo a alternativa para ser utilizado quando você está soldando aí uma placa, né? Ele é totalmente estanho e ele tem aqui aproximadamente, ele precisa de uma temperatura um pouco maior, né? 225 graus para começar a derreter. Nós temos também o estanho em pasta, onde você consegue colocar ele nas ilhas e você põe o componente em cima. E aí você aquece essa placa, ela vai derreter, o estanho ele vai ficar líquido, vamos dizer assim, e aí ele já acaba soldando, entre aspas, o componente na placa. Então você não precisa nem de ferro de solda, né? Mas você precisa de algo que aqueça aquele ponto. Nós temos o fluxo, onde o fluxo, o objetivo dele é facilitar a questão do estanho na placa, né? Que até acho que o próximo aqui já mostra como que é a questão da aplicação. Então você passa nas ilhas aqui nos locais, seja só na ilha ou com o componente, para você depois poder soldar e você acabar tendo aí uma conexão de uma qualidade maior, facilitar a sua solda. O ferro de solda, que acho que não tem nenhum segredo, né? Colocou na tomada e aqueceu. É bem tranquilo. É só tomar cuidado com a questão da potência. Às vezes, se você pega um ferro de solda com uma potência muito alta, você pode acabar queimando os componentes que você está soldando. Então, você tem que se atentar à potência dele, tá? E tem a questão do cuidado com o ferro de solda. Então, sempre que você terminar de trabalhar com ele, deixar um pouco de estanho na ponta, deixar a ponta estanhada para não acabar tirando, porque depois ele começa ficar sujo, ficar essa coisa aqui, ó. E aí você acaba perdendo a ponta de prova, você acaba perdendo a ponta do seu ferro de solda. E aí tem o suporte com essa buchinha, onde o objetivo é justamente você limpar. Enquanto está fazendo uma solda ou outra, pode vir alguma sujeira, aí você acaba umedecendo ela, e aí você passa a ponta do ferro de solda nessa esponjinha. Só cuidado, você vai passar para tirar, você não vai fazer um pão na chapa, né? Que você coloca lá, fica uns 5 minutos lá fazendo shhh. Não é isso. Você vai só passando só para tirar a sujeira da ponta do ferro de solda. Existe a estação de solda. Então, é um ferro de solda, mas agora você tem ali por trás um circuito eletrônico que vai controlar a temperatura, melhor, vai controlar a potência do ferro de solda. Tá? Isso é interessante que você consegue colocar uma temperatura maior, uma temperatura menor, né? E além disso também, quando você está trabalhando com a estação de solda, você acaba, aqui como tem um controle digital não, um controle com tensão contínua, você acaba tendo aqui uma tensão menor na ponta. Pô, mas como assim uma tensão? Quando você pega o ferro de solda e coloca aqui, direto na tomada, você acaba tendo aqui na ponta uma tensão elétrica, um, um resquício, vamos dizer assim, de tensão. E dependendo da sensibilidade do componente, ele pode acabar queimando. Só por conta disso, né? Nem por conta da temperatura. Então, quando você trabalha com estação de solda, você acaba retirando esse fator, tá? Essa questão de ter aqui uma
ter energia elétrica, ter um pouco de tensão elétrica na parte metálica do ferro de solda, tá? Além de também, como eu falei, controlar a temperatura dele. Solda de componentes PTH. Então, quando vocês estão trabalhando lá com protoboard, com matriz de contatos, então você tem diversos componentes onde você vai inserir eles no protoboard. E esses componentes são considerados componentes PTH. Então eles têm aí um terminal onde praticamente todos eles você precisa ter um furo para você conectar na placa. Diferente de outro tipo, como eu posso comentar na próxima aula, que são os componentes SMD, são os componentes de superfície. Eles não têm, eles possuem terminal, mas não são terminais onde você precisa necessariamente furar a placa, né? Você pode fazer eles na parte de cima da placa, precisa ter só a ilha, né? E eles são muito menores, tá? Depois na próxima aula eu comento só sobre a questão do componente SMD. Então eles são muito pequenos. Hoje qualquer circuito eletrônico, qualquer equipamento eletrônico que você compre, se você abrir ele, você vai ver que a maioria dos componentes são muito pequenos, então são os componentes SMD. Mas o caso aqui de componente PTH, então você vai encostar o ferro de solda de um lado e você vem com o estanho do outro, tá? E o objetivo aqui é derreter de tal maneira que ele acabe cobrindo toda a ilha, né? E também cuidado, você não vai assoprar, porque senão você pode criar a tal da solda fria, que fica uma solda com mau contato. Quanto ao PTH, a solda do PTH, eu comento na próxima aula sobre isso, tá bom? E para finalizar, nós temos o sugador de solda. Então, se acontecer de você precisar dessoldar um componente, né, então você precisa retirar ele, você tem que aquecer o ponto, e aí com o sugador de solda, você vai retirar a solda que estava ali, esse excesso de solda. Né? É um pouquinho trabalhoso dependendo como está o circuito, né? Mas você acaba retirando o estanho e depois você consegue puxar o componente. O sugador de solda, ele é esse carinha aqui. Então você pressiona isso aqui para baixo, né? E aí você encosta essa ponta onde está o estanho, né? Então você está com ferro de solda aquecendo o ponto para o estanho ficar líquido de novo, ficar líquido não, né? Vai ficar mole. E aí você vem e aperta esse botãozinho aqui. Então ele vai fazer uma sucção. Ele vai puxar o estanho para dentro dele. Só que às vezes você pode acabar derretendo isso daqui. Então tem essa ponta aqui que você encaixa aqui na ponta do sugador e aí você consegue fazer isso também, tá? É mais até para você acabar derretendo a pontinha aqui do sugador de solda. Isso é quando você vai fazer um retrabalho. Você vai ter que dessoldar um componente talvez danificado, queimado e colocar um novo. Então você precisa retirar ele, tá? Dessoldar e depois soldar um novo no lugar. Beleza? E aí na próxima aula, na semana que vem, a gente finaliza, né, falando, aí eu falo só rapidinho sobre os componentes SMD. Bom,